desde o princípio, o fez macho e fêmea, e disse: por isso deixará o homem pai e mãe, e ajuntar-se-á com a sua mulher, e serão dois numa só carne. Assim que já não são dois, mas uma só carne. Não separe logo o homem o que Deus ajuntou. Replicaram-lhe eles: pois por que mandou Moisés dar ao homem a sua mulher carta de desquite e repudiá-la? Respondeu-lhes, porque Moisés, pela dureza dos vossos corações, vos permitiu repudiar vossas mulheres. Mas, ao princípio, não foi assim. Eu, pois, vos declaro que todo aquele que repudiar sua mulher, se não for por causa da fornicação e casar com outra, comete adultério. E o que se casar com a qual o outro repudiou, comete adultério. Mateus. É isso aí. Então, vamos falar sobre essa passagem. Não deixa de ser controversa, polêmica, difícil de nós entendermos. O que Jesus quis dizer com aquilo que Deus une, o homem nos separa. Será que isso está claro para a gente? Será que a gente entende a profundidade desse ensinamento? Né? Será que esse ensinamento está restrito ao casamento, à vida civil, à vida a dois? São vários questionamentos que a gente precisa fazer. Então, nada melhor para explorar o tema do que nós começarmos com essa máxima. O que Deus une, o homem não separa. Ok? Então, vamos tentar enxergar essa frase. O que Deus une? O que representa Deus? Isso? Quem falou? Deus é amor. Né? O próprio João dizia isso. Então, vamos introduzir a palavra amor. O que o amor une, o homem não separa. Começa a ficar mais claro para vocês? Mas o amor é uma força, gente, que atua na natureza em todos os níveis. Os átomos se unem a partir de uma determinada força para criar uma molécula. Que força é essa? É o amor. É Deus presente ali. Essas moléculas se unem para criar um tecido molecular. Que força é essa criando esse tecido? É o próprio Deus, é o próprio amor. Esses tecidos se unem para formar órgãos. Esses órgãos se unem para formar seres. Esses seres se unem uns com os outros. Então, aquilo que Hermes fala aqui, o que existe no pequeno vai existir no grande, o que existe dentro é o que existe fora. Esse princípio, né, de correspondência que existe nos princípios da natureza retratam isso. Existe uma força fundindo os seres, desde dos átomos até os planetas, até enfim. Essa força é o que nós chamamos de Deus, de amor. Então, esse princípio ativo atua, unindo tudo. Então, quando um casal se une, ele se une. Quando Deus influencia na união desse casal, aquilo que nós chamamos de casamento, então, eles vão passar um período de conflito. É isso? De adaptação, onde uma pessoa apresenta as suas tendências, a outra apresenta as suas tendências,
E aí eu tenho que fazer escolhas. Essa força que me impulsiona a querer me unir com essa pessoa, e a palavra é união mesmo, eu querer me unir com essa pessoa, essa força tem que ser bastante forte para eu poder suportar as inclinações e as tendências dessa pessoa, das quais eu não concordo, e ela vai ter que sentir o mesmo para suportar as minhas, para que um dia eu não seja mais afetado por aquilo e nem ela mais seja afetada pelas minhas tendências. Aí a gente entrou num estado pleno de união. Aí é que acontece o conúnctio junguiano, né? O casamento. É isso. É nesse momento. Quando todas essas contradições, esses conflitos são resolvidos. E as pessoas conseguem conviver umas com as outras. Isso é a união de Deus. E o que você constrói com isso? Você constrói um sentimento pelo outro que o homem nos separa. Isso não é só com a sua esposa. Isso é com um filho teu, com um grande amigo. Aquilo que você desenvolve por dentro, aquele sentimento que você desenvolve, ele se realiza com a pessoa do teu lado, com a pessoa distante, com a pessoa em outro país, com a pessoa cometendo coisas reprováveis, censuráveis, não importa. Você não vai deixar de sentir aquilo. Você não vai deixar de amar o seu filho, por exemplo, se ele for preso, se ele for morar em outro país, se ele estiver distante. O sentimento é o mesmo. Isso o homem nos separa. Então, o que Deus une, essa união, o homem nos separa. Agora, como é que a gente justifica, então, as separações? As separações acontecem porque são relações que se desenvolvem sem amor, com outros interesses. São relações que se desenvolvem por paixão, por carência, por projeção, por buscar fora aquilo que não existe, você não encontra dentro de você. Por exemplo, uma pessoa que tem uma baixa autoestima. Quando ela vai se relacionar, ela vai procurar alguém que tenha uma autoestima, né? Uma boa autoestima. Porque ela não tem. Então, ela vai se impressionar com quem tem aquilo que falta a ela. É uma forma dela conseguir desenvolver no convívio com aquela pessoa, dela trazer para ela, daquilo dar segurança, preencher o vazio dela. Então, por isso que os opostos, né, se atraem. As pessoas buscam no outro algo que possa preencher as suas carências. Agora, se essa pessoa, ao invés de buscar isso fora, trabalhasse a sua baixa autoestima, desenvolvesse a capacidade de se aceitar, de se aprovar, de gostar mais de si mesmo, de estar satisfeita consigo mesma, de estar mais segura, ela não sairia para uma relação de pires na mão, pedindo pelo amor de Deus que alguém, né, venha preencher esse vazio que existe dentro dela. Porque é assim que muitos relacionamentos, infelizmente, começam. Isso não é amor. Você transforma o outro num objeto, em algo que existe para o teu conforto e para a tua satisfação. O amor não é isso. Vejam a carta de Paulo aos Coríntios. Aquilo é amor. Amor não busca os seus próprios interesses. Amor, você aceita o outro como ele é, com os defeitos que tem, com as condições que ele tem, na condição que ele está, sem julgamento. Você não tenta prendê-lo, possuí-lo, transformá-lo numa propriedade, ajustá-lo para que ele se comporte de uma forma confortável para você. Não. Você apenas aceita e ama. Então, a gente está distante ainda do entendimento do que é o amor. E quando a gente desenvolve esse amor, a gente vai amar por toda a eternidade. Porque esses laços são eternos. Viu, Chico? Não adianta você pensar que na próxima encarnação você vai estar livre da AIDS.
Você já conhece meio caminho andado, né? Um cara me falou isso uma vez. Puxa vida, por que você não se separa da sua mulher? Eu tinha 30 anos de casado. Você é louco, rapaz. Foi 30 anos tentando me adaptar a essa pessoa. Agora que eu consegui, você quer que eu comece do zero com outra? O raciocínio dele faz sentido, mas é isso. O casamento é um pouco isso. O casamento é juntar as diferenças para que... assim é a natureza, para que as pessoas elas desenvolvam, a partir dessa experiência, um processo de autoconhecimento, de mudança, de transformação, né? Onde você começa a puxar vida. Eu estou percebendo que esse meu jeito está incomodando ele, eu preciso mudar isso. Aí você começa a investigar, né, essas coisas que existem em você e que você pode controlar, mudar, direcionar. Então, começa a existir um burilamento, né, na sua, em si, no teu ser. Coisa que não aconteceria se você fosse solteiro. Né? Solteirão, eu sou o que eu sou e acabou do jeito que eu sou. E estou nessa gaiola de ouro, e ninguém precisa empurrar essa vaquinha do abismo, não, deixa aqui, é assim. Então, quando a gente parte para um relacionamento, a gente tem que entender isso, que o casamento ele tem uma função, né? É uma instituição poderosa, e não é só uma instituição do ponto de vista civil, ela é uma instituição da própria natureza, né? Como algo instituído para que o homem encontre meios de se desenvolver. A família, imagine um planeta onde não exista família, onde não exista união estável, onde não exista esse... Nós retornaríamos à barbárie, às civilizações dravídicas, pré-arianas, né? Aquela coisa antiga, onde não existia nenhum tipo de freio para nada, onde os instintos primitivos dominavam as relações humanas. Então, quer dizer, nós passamos por um processo de transformação, de mudança civilizatória, e o casamento fez parte disso, a família fez parte disso. Hoje, é inconcebível você imaginar uma sociedade sem família. A família é fundamental. Então, quando você começa a observar o outro, começa a observar o que existe de positivo, você começa a desenvolver admiração, você começa a desenvolver respeito, você começa a surgir dentro de você uma nova visão do que é o outro, do que é o relacionamento, do que é o verdadeiro amor. Aí sim surge o verdadeiro amor, porque paixão, gente, ela tem prazo de validade. A paixão, ela surge hoje, de uma forma avassaladora, você fica cego, só pensa na pessoa. Só que daqui a 6 meses, 1 ano, ela desaparece do nada. E você olha do lado da pessoa, quem é essa pessoa que está aqui? Não tem o menor sentido. O que ela está fazendo aqui na minha vida? Quem são essas crianças? Como elas apareceram de repente? E aí você começa a perceber que tudo que você construiu teve um fomento ilusório. Né? Não teve uma base sólida de você analisar a pessoa, de você analisar o comprometimento que essa pessoa teria com você, a construção da família, de uma relação sólida. Então, aí você percebe que estava iludido, que o amor não é isso. Que o amor não é algo que surge do nada e rompendo assim, né? O que surge é esse sentimento de paixão, que muitas vezes é quando a gente identifica no outro aquilo que falta em nós. Tem um livro de um americano, um psicanalista americano, que eu recomendo, que chama-se We, o nome do livro. Robert H. Johnson. Robert A. Johnson. Eu recomendo esse cara. Ele escreveu He, She e We. São 3 livros. Você já deve ter. Você que é do meio também, né? Quem não leu, lê. É uma leitura muito simples. Ele usa a mitologia grega como exemplo para explicar isso. O mito de Psique e Eros, né?
A psique que se apaixona pelo eros, né? Ele usa isso como referência para explicar o que é a paixão. Que a paixão, ela é justamente isso. É uma projeção do teu ser. Você encontra no outro aquilo que falta em você e você tenta trazer aquele outro para dentro. Por isso que é uma coisa avassaladora, de você querer agarrar, de querer fundir. Né? O beijo representa isso, como se quisesse engolir a pessoa, para trazer ela para dentro, para ser uma só, para ela preencher esse vazio que existe dentro de você. Então é uma coisa meio inconsciente, que funciona como Só que o que acontece? Essa força poderosa, ela é volátil, ela é efêmera, ela desaparece com o tempo do nada. Então, tudo aquilo que você imaginou, aí começa a puxar a vida. Preciso terminar esse relacionamento, não dá certo. Muitas vezes a pessoa já está casada, e aí vem aqueles... Aí você começa a olhar para os defeitos da pessoa, você começa a pensar na tua vida, de todas as coisas que você vai ter que abrir mão para investir nesse relacionamento. E aí você percebe que não vale a pena. E aí você percebe que não tem nenhum outro elan, né? Uma outra coisa te entusiasmando para manter-se com aquela pessoa. E aí vem aquelas relações que vêm, né? As rupturas, os filhos. Esse tipo de relacionamento não é abençoado por Deus. Não é isso que Deus ouve. Deus, sendo amor, a união provocada por Deus, essa união que é construída com essa base da admiração, do respeito, sabe, da devoção que se desenvolve por determinadas pessoas. É isso que é amor. Né? Uma coisa que... o amor é tão complicado que, para falar de amor, a gente precisava de palavras que não existem ainda. Porque o amor, ele não pode ser conceitualizado. Porque a mente, ela só consegue interpretar as coisas a partir de símbolos, de conceitos, de fórmulas. Ela é semiótica, ela trabalha assim. Tudo tem um símbolo para aquilo. Mas como é que você vai colocar um símbolo para o amor, colocar ele dentro de uma caixinha e dizer isso aqui é amor? Porque o amor é uma coisa que está presente em toda a natureza. O amor é a própria presença de Deus no universo. Tem um mito, quando eu era mais jovem, eu li numa dessas... Eu gostava muito de mitologia grega, né? Eu vi Eros se queixando. Eros é o deus do amor. Ele se queixava, poxa vida, eu vejo todo mundo falando de deuses como Urano, como Gaia, como Zeus, como todos esses deuses dão tanta importância a eles e se esquecem de mim. Mas eu sou o primeiro Deus. Não. O primeiro Deus não é você, Eros. Que história é essa? O primeiro Deus foi Urano. Urano é todo o éter. Todo o espaço do universo é Urano. Ele fecundou Gaia, que é a Terra. E a partir do momento em que ele fecundou a Gaia, que vieram junto de Deus. Aí Eros falou, mas quem que encheu ele de tesão para ele querer fecundar a Gaia? Não é isso? Então, Eros já estava presente. Então, amor é Deus, gente. Amor une, amor funde as coisas. E essa fusão, para ela acontecer de forma plena, tem que enfrentar os conflitos, tem que desconstruir dificuldades, barreiras, coisas que impedem. E, para isso, nós vamos ter que investir contra aquilo que existe dentro de nós, que problematiza essa relação, a nossa vaidade, o nosso orgulho, nossas dificuldades, nosso egoísmo, todos esses vícios mentais, eles interferem nesse processo de desenvolvimento de plenitude, né? De nos tornarmos plenos. E pleno é isso. Pleno é quando você sente que você encontrou algo que te torne pleno mesmo, né?
É igual aquela história que a gente encontra também. Hoje eu estou muito... Assim, é que o amor tem muito a ver... Foi muito bem retratado na mitologia grega, né? A gente encontra no banquete de Platão essa história dos andrógenos, que Gaia produziu vários filhos do fruto da terra, que eram chamados os andrógenos. Os andrógenos eram seres que eles eram ao mesmo tempo homem e mulher. Tinham 2 cabeças, 4 pernas, 4 braços. Então, tinha inteligência de 2 pessoas, força de 2 pessoas, velocidade de 2 pessoas, destreza, inteligência, esperteza de 2 pessoas, porque eram seres plenos. Zeus, sentindo-se ameaçado, falou, não pode, eles vão invadir o Olimpo, vão tomar conta disso aqui, porque eles são muito poderosos. Imagina um exército desses seres. Mas o que nós podemos fazer? Já sei. Vou cindi-los ao meio com o meu raio e separar. Separar o feminino do masculino, vai cada um para um lado. E você, Apolo, vai lá e costura. Diz que esse umbigo aqui é onde finalizou a costura, né? Aí, muito bem, fizeram isso. Aí, o que acontece? Esses seres perderam a metade. Sentiram falta dessa metade. E se sentiram absolutamente angustiados. E começaram a procurar, por todos os lugares, essa parte feminina que faltava para ele, no caso do homem, e a mulher, essa parte masculina que faltava para ela. Não, essa busca por essa completude, ela se transformou na fonte da angústia da humanidade. E até hoje as pessoas tentam encontrar essa parte que falta para se sentir plena. Né? Olha que história curiosa. Traduz um pouco isso, dessa ânsia que as pessoas têm de buscar algo, sem perceber que esse algo já existe dentro delas. E a mulher, ela já tem um homem que ela precisa dentro dela, representado pela coragem, pela força, pela determinação, por coisas que são aspectos e atributos do universo masculino. E o homem já tem essa mulher dentro dele, representado pela sensibilidade, pela delicadeza, por coisas que o homem abomina. Porque imagina, eu vou desenvolver isso, nada, vão achar que eu sou gay. Então as pessoas são educadas a não buscar dentro delas aquilo que falta. Então elas vão buscar isso fora. Aí transforma o outro num objeto que precisa ser usado para preencher essa carência. Então isso não é amor. O amor é outra coisa. Espero ter sido claro, é muito difícil falar sobre esse tema, mas espero que com os exemplos que a gente usou aqui a gente possa entender a diferença de uma coisa e outra.